O assunto agora é muito sério. Vamos falar sobre o caso da menina Ana Beatriz, estuprada e morta em Maravilha, no sertão do estado, em agosto deste ano. A mãe da menina virou ré no processo sob a acusação de abandono de incapaz. Quem vai trazer todas as informações desse caso é o repórter Neto Mota. Põe aqui na tela do BG, por favor. A decisão de recebimento da denúncia foi assinada pelo juiz Leandro de Castro e, segundo essa decisão, a ação penal foi ajuizada pelo Ministério Público aqui de Alagoas contra Ana Lúcia da Silva. O magistrado afirma na decisão que os pressupostos de admissibilidade encontram-se devidamente delineados. À época do crime, o promotor de justiça do município de Maravilha, Cleitione Souza, contou que, abre aspas, resultou apurado que a genitora da vítima estava com a menor por volta das 3 horas da madrugada na rua, reunida com algumas pessoas e, dentre essas pessoas, o acusado, que já era conhecido na região pela prática de crimes envolvendo violência e ameaça grave. Fecha aspas. A gente lembra que a morte da pequena Ana Beatriz chocou a cidade de Maravilha, no sertão de Alagoas. O homem acusado de praticar o crime era, segundo as investigações, conhecido da família da criança e costumava dar dinheiro à menina para que ela comprasse balas. Do Farol, Neto Mota. Olha, para que você possa entender os fatos em si, nós recuperamos as imagens das câmeras da região lá em Maravilha, que mostrariam a menina Ana Beatriz sozinha na rua, sendo levada pelo próprio assassino. Vejam. Pode voltar para mim? A gente vai afinar esse VT, porque tem uma locução, inclusive, que foi feita na época, mostrando, né, o tempo, né, a cronologia correta, né, de como a menina apareceu, em que momento o suposto assassino, né, apareceu, a presença, inclusive, da irmã mais velha, né, desta criança, no próprio vídeo. Enfim, a gente vai afinar aí essa possibilidade para que você possa entender e relembrar o caso em si, tá? Olha, para falar sobre o que caracteriza de fato o abandono de incapaz, nós vamos conversar a partir de agora ao vivo pela internet com o advogado criminalista Alexandre Teixeira. Alexandre, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no BG. Eu queria que você explicasse, né, de uma maneira didática para os nossos telespectadores, por que a mãe foi enquadrada como abandono de incapaz. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. É um caso triste, né? Infelizmente, que aconteceu aí em Maravilha. E o que é que acontece? Claro que a gente não pode aqui precisar o que de fato aconteceu para que a mãe pudesse ser enquadrada nesse crime. Por quê? Porque, infelizmente, nós não tivemos acesso aos autos do processo e fica um pouco complicado precisar o que de fato aconteceu para a acusação contra ela. No entanto, é importante aqui a gente explicar um pouco sobre o crime de abandono de incapaz, né? O que seria o crime de abandono de incapaz? O artigo 133 do Código Penal, que tipifica o crime de abandono de incapaz, ele fala que é crime abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda ou vigilância ou autoridade, né? E por qualquer motivo, essa pessoa incapaz, ela fica impossibilitada de se defender dos riscos resultantes desse abandono. Então isso aí configura o crime de abandono de incapaz, que tem a pena de detenção que pode chegar até 3 anos. Então, aqui o Código Penal, ele traz aí uma conduta que é abandonar a pessoa incapaz. É importante, Tiago, destacar aqui que a pessoa que abandona, ela tem que ter o dolo, ou seja, ela tem que ter a vontade de abandonar essa pessoa incapaz e expor essa pessoa a risco, a um perigo ali concreto, né? Então, assim, é claro que é uma situação muito complicada essa lá de Maravilha, mas temos que analisar a situação para ver o que de fato aconteceu para enquadrar essa mãe nesse crime. Destacar aqui também, Tiago, que nesse momento, né,
está em um momento, digamos que, de apuração. Estamos em um momento que a gente chama de instrução criminal, ou seja, o fato de o magistrado ele receber essa denúncia contra a mãe da criança não significa que ela foi condenada ou está condenada. Na verdade, o recebimento da denúncia contra ela é justamente para apurar na justiça criminal os fatos e a acusação contra a mãe da criança. Sobretudo para que a gente possa entender como é que uma criança, na idade dela, estava 3 horas da manhã sozinha, né? Então, talvez esse fosse o ponto gerador, exatamente, dessa conclusão e do oferecimento dessa denúncia. É importante a gente destacar, né, que o abandono de incapaz, ele não está direcionado diretamente, ou relacionado, melhor dizendo, diretamente à questão da idade. Mas muitas vezes, né, há pessoas que têm aí uma certa incapacidade mental, motora, né, e independe, de fato, né, Alexandre, da idade, pode ser um idoso também, não é? Perfeitamente. Quando a lei ela fala incapaz, estamos aí dentro de uma capacidade mental, motora, né? Temos, por exemplo, a pessoa com deficiência, temos a pessoa idosa também que pode ser vítima de um crime de abandono de incapaz, ou seja, aquela pessoa que não tem a capacidade de se defender de um perigo que está ali, um perigo concreto que ela está exposta. Então não existe aí uma idade, né, digamos assim, mas o estado mental, psíquico e motor dessa pessoa. É importante destacar isso. A legislação, ela traz essa tipificação e ela traz essa conduta de abandonar a pessoa incapaz, não trazendo aí uma idade. Importante também destacar, Tiago, que a conduta aqui é abandonar. Ou seja, o simples fato de abandonar e expor essa pessoa incapaz a perigo, ela já tipifica o crime de abandono de incapaz. Acontecendo aí qualquer resultado, isso aí seria colocado, por exemplo, como uma qualificadora. No caso, vamos supor, de uma lesão corporal de natureza grave ou resultado morte em razão desse abandono, isso aí seria uma qualificadora, né, lá do crime de abandono de incapaz, que aí teria aí uma pena já mais elevada, né? No caso de lesão corporal de natureza grave, a pena ela deixaria de ser de até 3 anos e passa a ser de reclusão de 1 a 5 anos, por exemplo. Então a gente tem aí algumas situações, mas o simples fato de abandonar a pessoa incapaz, que a lei ela não traz precisamente a idade, mas sim o estado da pessoa, ele já configura o crime. Ok, Alexandre, talvez seja de fato isso, né, no entendimento do próprio Ministério Público, né, se a criança não estivesse perambulando sozinha na madrugada, o crime não tivesse acontecido, né, na sua sequência. Enfim, a gente vai acompanhar os desdobramentos, a gente agradece imensamente a sua participação, Alexandre, aqui no Balanço Geral Alagoas dessa quinta-feira, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia, tá? Realmente o caso é estarrecedor. E olha, agora sim, a gente vai recuperar de fato as imagens das câmeras lá da região de Maravilha, que mostraram aí, para e passo, cronologicamente, né, a menina Ana Beatriz sozinha na rua, sendo inclusive levada pelo próprio assassino e com a presença da irmã mais velha também ali. Vamos ver. Preste atenção no horário. Eram 3h05 da manhã, quando supostamente a irmã da vítima, Ana Beatriz, é a primeira a passar. 10 segundos depois, surge de fato a Ana Beatriz, de 6 anos. Às 3h06 da manhã, passa correndo uma outra pessoa ainda não identificada. Ana Beatriz permanece no local embaixo de uma cobertura. Logo em seguida, surge a imagem de um homem. Seria, segundo testemunhas, o Santinho, o principal acusado da morte de Ana Beatriz. Eram 3h07 da manhã do dia 6 de agosto. Outro detalhe que a nossa produção apurou. A sequência das imagens mostra que, ao fundo, outra pessoa passa pelo local quando, supostamente, a irmã da vítima retorna para a mesma rua, enquanto há movimentação embaixo da cobertura. A irmã passa
já com o cabelo amarrado, e vai embora como se nada estivesse acontecendo.